Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui para fazer um resumo de todas as coisas que eu acho importante você saber sobre resolver inequações. Porque tem muitos alunos que se sentem confortáveis com equação, acham que é aquela coisa que você já aprendeu há bastante tempo, já sabe manipular razoavelmente bem, mas a inequação ela não é exatamente igual, então nem todas as técnicas que você aplica para resolver equações vão servir para inequações e algumas vão servir, mas precisa de algumas adaptações, né? Então eu vou querer comparar uma coisa com a outra partindo do princípio de que você já se sente um pouco confiante com a equação, talvez nem tanto com a inequação. Tá legal? Vai ter uns outros pré-requisitos também que provavelmente vão surgir pelo caminho. Por exemplo, eu vou partir do princípio de que você sabe equação de reta, função afim, coisas desse tipo, tá? Nada muito complicado não, tá bom? Então, olha só, vamos começar apontando a essencial diferença entre o que é uma equação e uma inequação. Talvez você nem sequer considere essas coisas aqui como uma equação ou uma inequação, né? Porque não tem nada para fazer, já está resolvido, digamos assim. Mas a diferença está aqui, né? Essa é uma equação porque tem um sinal de igual, essa é uma inequação porque tem um sinal de menor, no caso, né? Aí tem outros tipos, podia ser maior, menor igual, maior igual. Mas essa diferença é o mais importante do que torna uma inequação diferente de uma equação, tá? Porque quando você pensa nessas coisas na reta dos números, e aqui se você não tiver se sentindo confortável em pensar que isso é uma equação, não tem nada para fazer, parece mais só uma resposta, tudo bem, pensa que isso é a resposta de uma equação. Tá? Então isso aqui vai ser um ponto. Olha lá. Esse é o ponto x igual a 4 na reta numérica. A gente sabe até que tem algumas equações que tem mais do que uma resposta, né? Tipo uma equação quadrática, vai ter duas, mas eu chego lá no próximo exemplo. Enquanto que aqui x é menor do que 4, não é um ponto na reta numérica, tá? Essa é que é a grande diferença. Tem o 4, aqui em algum lugar tem o 4, né? Mas quando eu falo a solução da inequação, quais são todos os valores de x que satisfazem essa frase, na verdade o 4 nem é um deles, né? Porque 4 não é menor do que 4. 4 é igual a 4. Mas todos os números que satisfazem essa frase aqui, x menor do que 4, são todos os números que estão à esquerda do 4 na reta numérica, tá? E aqui, no caso, na equação x igual a 4, é o próprio 4 mesmo. Só ele. Vou desenhar ele um pouco acima, assim, de vermelho, só para ficar igual, tá? Então, essa é a diferença. Assim como essa frase se refere a um ponto só e essa frase se refere a todo um intervalo de pontos, essa que vai ser a diferença entre a solução de uma equação e a solução de uma inequação. Qualquer equação, qualquer inequação, por mais complicadas que elas fiquem, e eu estou aqui começando do exemplo mais simples possível, mas por mais complicado que fique, todas elas vão obedecer essa diferença. Uma equação vai ter soluções que são pontos, não precisa ser um só, podem ser dois, como numa quadrática, por exemplo, mas pontos, tá? Enquanto que uma inequação vai ter intervalos de números que são solução daquela inequação. Vai ser uma coisa do tipo daqui até aqui, tá bom? Então com isso eu escrevi aqui a primeira das grandes coisas que eu quero que você saiba sobre inequações, tá bom? Que as soluções não são pontos, mas sim intervalos. Agora eu vou colocar a segunda coisa na lista que eu acho que não vai te surpreender. Cuidado ao multiplicar por negativos. Pessoal, não é que não pode multiplicar por número negativo, tá? Poder pode. Você só tem que fazer isso com cuidado. E eu vou colocar aqui dois exemplos, um com número positivo e um com negativo, para a gente ver qual é a diferença. Algumas das coisas que a gente pode fazer quando a gente está resolvendo uma equação, né? Como se fosse a equação 3x mais 2 é igual a 8,
são as mesmas coisas que a gente vai poder fazer aqui, né? Só tem que tomar cuidado quando multiplica por negativo. Mas vamos ver. O menos x vezes o menos 1 fica x, e o 2 multiplicado por menos 1 fica menos 2, só que não vai ser x maior do que menos 2, né? Vai ser x menor do que menos 2, porque quando você faz uma multiplicação dos dois lados por um número negativo, você tem que trocar o sinal aqui do meio. Por isso que eu falei para tomar cuidado só, tá? Você pode multiplicar pelo número que você quiser, mas quando você está multiplicando por um número positivo, tipo aqui, que foi a multiplicação por 1/3, não acontece nada com o sinal, mas ali, quando a multiplicação foi por um número negativo, a gente tem que trocar o sinal. Que a gente está usando as mesmas manipulações do que na equação, só que tomando esse cuidado quando multiplica um número negativo, tem que ser trocando o sinal. Tem várias formas de pensar sobre por que essa troca de sinal está acontecendo quando a gente multiplica por um número negativo, tá? Eu só vou mencionar uma aqui, porque eu acho bastante interessante. Repara, 3x mais 2, que eu quero que seja maior do que 8, mas 3x mais 2 é uma reta, é uma função afim, que ela é crescente. Enquanto que menos 3x mais 2 também é uma função afim, só que ela é decrescente. Então eu vou desenhar essas duas retas aqui e vamos ver o que isso tem a ver. Então tá aqui, ó, subtraindo 8 dos dois lados, eu fico com 3x menos 6 é maior do que 0. 3x menos 6 é essa reta aqui, ó. Ela é uma reta crescente com inclinação igual a 3. Ela cruza o eixo y aqui no menos 6 e ela cruza o eixo x aqui, num ponto que a gente já calculou antes, que é 2, né? Já aquela dali cruza o eixo x no menos 2. Eu quero maior do que 0. Eu quero que o valor dessa reta seja maior do que 0, ou seja, eu quero que ele esteja para cima aqui do eixo, né? Então, ó, onde que é maior do que 0? É aqui. Esse pedaço aqui, a gente tem valores da função maiores do que 0. Do outro lado, eles são menores do que 0. Então, quais são os valores de x para os quais essa reta fica maior do que 0? Essa pergunta que a inequação está fazendo, tá? E a resposta é que são os valores de x para a direita do 2, ou seja, x maior do que 2. Já naquela outra reta ali, eu tenho a mesma pergunta, né? Onde que a reta está maior do que 0? Só que aqui, ó, maior do que 0, para cima do eixo, onde que isso está acontecendo? Agora são esses valores aqui. Pergunta que a inequação está fazendo é: para quais valores de x essa reta é maior do que 0? Bom, essa reta é maior do que 0 para esses valores de x aqui, que são os valores de x à esquerda do menos 2. Portanto, eles são o x menor do que menos 2. Mas até aí também não tem nenhuma grande dificuldade, né, gente? Você sabe que tem que trocar o sinal se você estiver multiplicando os dois lados por um número negativo. Você mantém mais isso em mente enquanto você está fazendo os passos da resolução. E se você não esquecer de fazer, vai dar tudo certo. O que começa de verdade a dar problema na resolução de inequação é quando você quer multiplicar os dois lados da inequação por uma coisa e que você não sabe se essa coisa é positiva ou negativa, tá? Porque aí você não sabe se você vai ter que trocar o sinal ou não. Não é uma questão de lembrei que tem que fazer ou esqueci que tinha que fazer. É que tem situações nas quais você quer multiplicar os dois lados da inequação por uma coisa e você não tem, de verdade, não tem como saber se ela é positiva ou negativa. Vai pensando aí como é que isso vai acontecer, daqui a pouquinho eu mostro. Porque se você estiver multiplicando por uma coisa que é claramente positiva, tipo 3, aí tudo bem, vou multiplicar os dois lados por 3 e
não vou mudar o sinal. Por outro lado, se você estiver multiplicando por um número que é claramente negativo, tipo menos 3, aí tudo bem, você multiplica os dois lados da sua inequação por menos 3 e lembra de trocar o sinal. Mas, e se você quiser multiplicar os dois lados da inequação por um termo que você não sabe se é positivo ou negativo? Já imaginou como é que isso vai acontecer? Então, digamos nesse exemplo aqui, 2x sobre x mais 3 é maior do que 1. Se fosse uma equação, como é que você ia resolver isso aqui? Finge que não era maior, era igual. Então, agora temos uma equação. Como que você vai resolver isso aqui? Você pensa em multiplicar os dois lados da equação por x mais 3, porque aí você vai perder esse denominador aqui. Aqui cancelou o x mais 3 com o x mais 3. E do lado de lá ficou 1 vezes o x mais 3, que é x mais 3. E agora o problema ficou bem mais fácil, né? Pronto, resolvido, x igual a 3. Só que, quando isso aqui, em vez de ser uma equação, é uma inequação, eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei se eu vou manter o sinal de maior que eu tinha antes ou se eu vou trocar ele para o sinal de menor. Porque eu estou multiplicando os dois lados da inequação por um termo, x mais 3, que eu não sei se é positivo ou negativo. E é mais do que eu não sei. Ele é as duas coisas, né? Dependendo do valor de x. Ele é positivo ou ele é negativo. Então, essa estratégia aqui não funciona para inequação, tá? Eu acho que é a terceira coisa que eu vou escrever aqui na lista. Quando você está multiplicando por um termo que tem x, você simplesmente não pode fazer isso. Não é uma estratégia que funciona por causa desse motivo aqui. Você não saberia o que fazer com o sinal, tá bom? Tem o caso em que o x mais 3 é positivo, tem o caso que o x mais 3 é negativo, eles são diferentes, então não tem como escolher um deles para colocar aqui no meio do caminho. Bom, mas então nesse caso, como é que eu resolvo, né? Se eu não posso usar a mesma estratégia que eu usaria no caso da equação, que é multiplicar pelo x mais 3, o que eu posso fazer em vez disso? Bom, gente, olhando para cá, tipo, não tem muitas mais opções, né? A única coisa que eu posso fazer sempre é fazer a mesma operação dos dois lados. Então, se essa operação não vai poder ser multiplicar por x mais 3, vou fazer a única coisa que me resta, né? Eu vou subtrair o 1. E aí ficou assim, né? Uma fração menos 1. Tá parecendo que tá ficando até mais feio do que estava antes, porque aquele movimento de multiplicar por x mais 3 é compreensível porque vai ficando mais bonito, tipo, perde uma fração. Aqui tá ficando mais feio, que não só eu tenho uma fração, como eu tenho uma fração menos alguma coisa. E uma coisa que sempre me dá vontade de fazer quando eu tenho duas frações, você pode não estar vendo uma fração, mas todo número eu posso ver como uma fração, eu quero juntar, eu quero fazer uma fração só, né? De repente fica um pouco menos bagunçado. Então, para somar essas duas frações aqui, eu preciso que elas estejam no mesmo denominador. Vou obter isso multiplicando essa daqui em cima e embaixo por x mais 3. Agora, nesse passo aqui, não é fazer a mesma operação dos dois lados, tá? Eu não estou fazendo operação nenhuma, eu estou só arrumando um pouco o lado esquerdo. Tenho aqui duas frações para subtrair uma da outra. Vamos fazer isso, vamos juntar as duas. Só toma um pouquinho de cuidado aqui por causa do menos, tá? Porque é menos o x mais 3. Então vai ficar menos x menos 3, tá bom? Então agora está acabando o espaço aqui, eu vou copiar para cima para apagar o quadro e continuar. Mas quando eu copiar, eu vou fazer já x menos 3 sobre x mais 3, tá bom? Uma fração maior do que zero. Isso é o que eu quero. E foi por isso que eu passei o 1 para o lado esquerdo,
alguns passos atrás, porque eu queria comparar com zero. Comparar com zero é mais fácil do que comparar com outros números, porque tem uma série de propriedades que a gente conhece, né? Um número dividido pelo outro é maior do que zero. Tem basicamente duas formas nas quais isso pode acontecer. Uma é, se for um número positivo dividido por outro número positivo, que isso vai dar positivo também, então é maior do que zero. Mas também pode ser um número negativo dividido por outro número negativo, porque menos com menos dá mais. Então isso aqui fica sendo maior do que zero. Mais dividido por menos é menor do que zero. E menos dividido por mais também é menor do que zero. São as 4 possibilidades de divisão que a gente tem ali, né? Então a ideia agora é analisar isso aqui e ver em quais situações, para quais valores de x, de novo, a pergunta da equação sempre é quais são os valores de x. Então, para quais valores de x, a gente vai encontrar esses dois casos aqui que nos interessam. Para fazer isso, agora que a gente já percebeu que a gente pode pensar separadamente no numerador e no denominador, vamos analisar cada um deles. O que é o x menos 3? X menos 3 é uma função afim crescente que passa pelo eixo y aqui no menos 3. Esse é o x menos 3. E ele passa aqui pelo eixo x, também no 3, né? Então, olha só, olhando para esse desenho, fica bem claro de ver onde que o x menos 3, que é o nosso numerador, onde que ele é mais e onde que ele é menos, tá? Essa função afim é positiva aqui, para esses valores de x. E ela é negativa aqui, tá? A partir do 3 ela é positiva e antes do 3 ela é negativa. Se você desenhar o x mais 3, que é o denominador, vai ficar bem parecido. Essa função afim também é crescente, porque a inclinação dela também é 1. Só que agora ela passa pelo eixo y aqui em cima, né, no mais 3. E aí a gente pode ver que ela passa pelo eixo x aqui no menos 3. Ou seja, a gente está querendo ver, por causa daquelas 4 possibilidades ali, onde que esse x mais 3, que é o denominador, onde que ele é mais e onde que ele é menos. Então, onde que o valor dessa função aqui é positivo, para cima. Então, todo mundo aqui, a partir do menos 3, ela é positiva. Eu posso até botar mais assim, mais. Tudo aqui. Para todos esses valores aqui, ela é positiva, tá? Acima do eixo. E ela é negativa, aqui abaixo do eixo, para todos os valores do lado de cá. Tá bom? Então, positiva para lá, negativa para cá. E a mesma coisa aqui, porque nesse caso as duas são funções crescentes. A ideia agora é representar esse mesmo desenho de uma forma um pouquinho diferente. Então eu vou fazer uma versão pequenininha desse desenho ali do lado para abrir mais espaço e a gente continuar. Então, a forma de organizar aquela informação aqui vai ser da seguinte forma. Eu desenho uma tabela, tá? E aqui eu vou colocar os dois pedaços interessantes separadamente. X menos 3 aqui e x mais 3 aqui. Agora, aqui nas colunas vão ser intervalos, tá? Eu dividi isso em 3 intervalos porque tem 2 números aqui que vão ser importantes. O 3 vai ser a separação do intervalo desse mais e desse menos. E o menos 3 vai ser importante também porque ele está separando esse menos daquele mais, né? Então eu tenho o menos 3 e o mais 3 que vão ser importantes aqui
e eu vou colocar eles aqui para indicar quais são os intervalos, tá? E eu quero frisar bem isso porque às vezes as pessoas se confundem. Esse -3 e esse 3 aqui, eles não estão na coluna da tabela, como se fosse aqui é -3, aqui é 3. Não, não é isso. O -3 e o 3 estão nas divisórias das colunas, tá? As colunas em si são os intervalos. Aqui é o intervalo de -3 até 3. Ali é x depois do 3, x maior do que 3. E aqui é o x menor do que -3. Tá bom? Então, as colunas são os intervalos, que são as coisas que me interessam, porque como a gente mencionou lá no início, as soluções de inequações vão ser intervalos, não vão ser pontos, tá? Então, eu tenho as colunas da minha tabela sendo intervalos, as linhas sendo termos que me interessam em relação à minha inequação, e esses números aqui são só os extremos dos intervalos. Esse intervalo vai de -3 até 3, então botei aqui o -3 e o 3. Agora, vamos escrever o que acontece com essa função afim e essa função afim para cada um desses três intervalos. Essa função x menos 3 é aquela que a gente está vendo ali. Ela tem valores negativos até o x chegar no 3. Então, olha só, o x chegou no 3 é aqui. Até o x chegar no 3, são esses dois pedaços da tabela aqui, nos quais essa função é negativa. Vou marcar o sinal dela ali como negativo. Depois que passou do 3, essa função aqui é positiva. Então, ó, depois que passou do 3, essa função aqui é positiva. Tá bom? Então, é aquele mesmo desenho sendo escrito aqui de outra forma. Aí, se você quiser, você pode até marcar que aqui é 0, tá? No 3, ela é 0, porque 3 menos 3 é 0. Então, fica assim entre as duas colunas, porque aí é no ponto mesmo, tá? Vamos ver a segunda linha para o x mais 3. Ó, vai ser bastante parecido, só que agora o ponto onde muda de menos para mais é o -3. Então, só nesse primeiro intervalo aqui, essa função é negativa. Lá no -3, ela é 0 mesmo, porque -3 mais 3 dá 0. E aí depois ela fica positiva. Vai crescendo. Agora que a gente montou isso aqui, tem a última linha da nossa tabela, que vai ser para a função que a gente está interessado de verdade, que não era nem o x menos 3 e nem o x mais 3. O que a gente está interessado é nessa fração aqui. A fração x menos 3 sobre x mais 3. E agora a gente vai analisar cada um dos três intervalos separadamente, de acordo com as nossas regras de multiplicação ali, de que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais e todas essas coisas, tá bom? Vamos lá. Menos com menos dá mais. Então, isso significa o quê? Nos valores de x, que tanto o numerador quanto o denominador são negativos, a fração como um todo é positiva, tá? É isso que está escrito aqui, a fração é positiva. Aqui no intervalo do meio, menos com mais dá menos. E nesse último intervalo aqui, mais com mais dá mais, tá bom? Agora a gente pode tratar desses zeros aqui, que vai ser interessante também, porque eles não são exatamente iguais, né? Um deles é 0 no numerador e o outro é 0 no denominador. Então essas coisas têm que ser tratadas de uma forma um pouco diferente. 0 no numerador é 0 divididos por alguma coisa. Nesse caso aqui, você pode pensar que é o que acontece quando o x vale 3. Vai ficar 3 menos 3, que é 0,
dividido por 6. Ora, 0 dividido por 6 é 0, assim como 0 dividido por qualquer coisa. Então, esse 0 do numerador corresponde a 0 da fração também. Agora, 0 no denominador, aí não, porque você não pode dividir por 0 nunca em hipótese alguma, né? Então, ou não coloca nada aqui, ou coloca um outro símbolo para dizer que esse não vale, sei lá, faz alguma coisa. Eu vou deixar em branco, tá? Esse aqui é o resumo de tudo que está acontecendo com a nossa fração. Agora vamos chegar na resposta da inequação, porque a pergunta era: quais são os valores de x para os quais isso aqui dá maior do que 0? Agora eu estou pronta para responder essa pergunta, porque esses números aqui são maiores do que 0 e esses números aqui também são maiores do que 0. Esse não, porque esse é 0. E esses também não, porque esses são menores do que 0. Então, os valores de x para os quais essa função é maior do que 0 são esse aqui e esse aqui. Aí, para terminar o exercício bonitinho, você escreve resposta x menor do que menos 3 ou x maior do que 3. E o nome disso é diagrama de sinais, tá? Eu escrevi aqui em cima. Eu vou fazer mais um exemplo já já. Vamos lá, segundo exemplo. E, pessoal, esse tipo de exercício não varia muito não, tá? Se você entender o anterior e esse aqui direitinho, você vai conseguir resolver qualquer inequação que seja tipo assim, uma reta sobre outra reta. Nesse caso aqui, as duas retas são 2x menos 3 e 2 menos 3x. Eu fiz de propósito agora uma crescente e outra decrescente para a gente poder ver uma certa variedade, tá? Mas a estratégia é a mesma. Eu vou pegar cada uma dessas duas retas, vou analisar separadamente. Então, deixa eu botar do lado de lá. 2x menos 3, função crescente que passa pelo menos 3 no eixo y. Então, eu vou botar o menos 3 aqui e vou desenhar a função crescente. 2 menos 3x. Essa é uma função decrescente, porque o número que multiplica o x é menos 3, que é um número negativo, e ela passa pelo eixo y no y igual a 2, tá? Vou botar o 2 aqui e desenhar a função decrescente. Agora, uma outra coisa que eu fiz de propósito também nesse exemplo é que eu não botei nem o 1 nem o menos 1 como coeficiente aqui, né? Para a gente ter que, de fato, calcular qual que é esse número aqui, onde ela cruza o eixo x, e qual que é esse outro número aqui, onde ela cruza o eixo x. Porque o exemplo anterior, x mais 3, x menos 3, estava muito fácil, né? Então, vamos fazer esse aqui. Ó, perguntar onde que uma função cruza o eixo x é perguntar onde que essa função é igual a 0. Mas igual a 0 é fácil, é uma equação, já é aquilo que a gente já sabe fazer, né? Então, vamos só resolver essa equação aqui. X igual a 3 meios é a minha resposta. Esse ponto aqui é o ponto 3 meios. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra equação para descobrir aquele outro ponto ali. Então, 2 menos 3x é igual a 0 quando 2 é igual a 3x, ou seja, x é igual a 2 terços. Por que eu estou fazendo isso, esses desenhos? Porque eu estou interessada em saber quando que essas retas separadamente, individualmente, são maiores do que 0, aqui ela é maior do que 0, e menor do que 0. Essa outra reta aqui, ó, isso aqui já é diferente do exemplo anterior, porque essa reta é decrescente.
tá? Então, ela é maior do que zero, ela é acima do eixo, aqui do lado esquerdo, e ela é menor do que zero, ou seja, abaixo do eixo, ali do lado direito, tá bom? Agora, tendo feito esse trabalho preliminar, vamos desenhar o diagrama de sinais. Tá aqui a tabelinha montada com o mesmo formato que a outra, e agora a gente tem que lembrar que as colunas vão ser intervalos, e eu preciso colocar aqui os extremos dos intervalos, né? Onde é que muda de um intervalo para o outro. Que vão ser aqueles dois números ali, ó, o 3/2 e o 2/3. Cuidado que eles são parecidos, mas a gente tem que pensar sobre quem é menor e quem é maior, tá bom? Porque eu preciso colocar esses intervalos aqui em ordem, tá? Como se fosse a reta numérica. Ela começa aqui do lado esquerdo e vai andando para a direita. Então, ó, o 2/3, ele é um número menor do que o 3/2. Significa que o 2/3 vai aqui e o 3/2 vai ali. Não pode ser ao contrário, tá? Tem que ser nessa ordem. Então, vamos lá. Vamos preencher aqui a primeira reta, 2x menos 3, é aquela lá. Ela troca de sinal aqui no 3/2 e ela é uma reta crescente. Significa que aqui ela é menos e ali ela é mais. Essa outra reta aqui, 2 menos 3x, ela troca de sinal no 2/3 e ela é uma reta decrescente, o que significa que ela começa no mais e vai para o menos. E agora eu vou preencher aqui a última linha da minha tabela com a informação sobre a fração e não sobre o numerador e denominador separadamente, tá? Vou começar pelo zero. Zero do numerador, que é esse aqui, continua sendo zero. Zero do denominador não vai entrar na resposta, tá? Porque não pode dividir por zero. Zero no denominador é proibido. Agora os intervalos. Esses foram os pontos. Agora vamos aos intervalos. Menos dividido por mais dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E mais dividido por menos dá menos. Agora que eu preenchi a tabela toda, vou prestar atenção exatamente em qual foi a pergunta para poder escrever a minha resposta. Então, a pergunta foi: quais são os valores de x para os quais isso aqui fica maior ou igual a zero? Bom, esses aqui são maiores do que zero, esse aqui é igual a zero, e os outros não são, né? Eles são negativos. Então, ó, o que está me dando como resposta aqui? Eu quero esse intervalo, que é esse aqui, e eu quero também esse ponto, tá? Que é esse aqui. Mas esse aqui não. Esse aqui não entrou. Então, vamos escrever a resposta aqui embaixo. Eu comecei escrevendo, só copiei o nome do intervalo positivo aqui, e agora, para incluir o 3/2 como parte da resposta que ele é, porque eu quero maior ou igual ali, eu só vou acrescentar o igual aqui, ó, para dizer que o x ele também pode ser igual a 3/2. Isso é parte da resposta. Agora, ele não pode ser igual a 2/3. Então, aqui fica menor e aqui fica menor ou igual. Então, gente, essa estratégia de diagrama de sinais ela é muito boa. Ela faz um uso muito legal de uma propriedade boba de números, né? Que a gente conhece há muito tempo, essa tal do menos, com menos dá mais. E os dois exemplos que eu fiz agora foram de fração, mas eu só queria mostrar um exemplo diferente para te dizer que não precisa ser fração, tá? Pode ser outra coisa. Então, a gente tem aqui uma função quadrática. Eu vou começar a fazer a equação, tá? Porque eu lembro que lá no início do vídeo eu mencionei que a diferença entre a equação e a inequação é que a resposta da equação seriam pontos e da inequação seriam intervalos. Naquela ocasião eu falei que não precisava ser um ponto só, dei até o exemplo da função quadrática, cuja solução são 2 pontos, tá?
Então vamos ver isso agora que eu estou com um exemplo de função quadrática bem aqui, tá bom? Fazer primeiro a equação. Todo mundo tem a sua estratégia favorita, mas para essa equação especificamente eu vou fatorar, porque a resposta está muito na cara, né? 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Tá aqui a forma fatorada da minha equação quadrática. Agora eu sei que ou esse cara tem que ser zero, ou aquele cara tem que ser zero para que a multiplicação seja zero. E aí cada um desses é uma pequena equação para resolver, né? Então essa daqui dá x igual a 2 e aquela dali dá x igual a 3. Vamos ilustrar aqui na reta o 2 e o 3, e a solução dessa equação são 2 pontos, tá bom? Mas eu não estou interessada só na equação, eu quero fazer a inequação também. E eu sei que a resposta da inequação não pode ser nem um ponto, nem 2 pontos, nem quantos pontos forem. Tem que ser intervalos. Então, como eu já tinha fatorado antes, mantive a fatoração aqui, x menos 2 vezes x menos 3. Só que agora, que eu estou numa inequação comparando com zero, tá parecido com o tipo de coisa que eu tinha no outro exemplo, né? Agora não é divisão, é produto, mas as regras são todas as mesmas. Mais vezes mais dá mais, e assim por diante. Então, eu vou fazer um diagrama de sinais aqui também. Então, já fiz os dois desenhos ali, o desenho da reta x menos 2 e da reta x menos 3, cada uma com seu respectivo zero. Ó, aquela ali cruza o eixo x no 2, essa aqui cruza no 3. Ambas são crescentes, porque o coeficiente angular das duas é 1, né? Um x aqui e um x ali. Então, as duas são crescentes, as duas ficam positivas para cima, negativas para baixo ali e tal, tudo igual. Aqui, para preencher o diagrama de sinais, já botei o 2 e o 3 aqui, que são esse 2 e esse 3. Aí foi fácil de comparar que o 2 tem que estar do lado esquerdo e o 3 do lado direito. Vou escrever os intervalos aqui. Esse aqui é x menor do que 2, esse aqui é x entre 2 e 3, e aquele ali é x maior do que 3. Agora, vamos colocar a informação das retas aqui. A reta x menos 2 começa negativa, troca de sinal no 2 e depois disso fica positiva para sempre. Está subindo. A reta x menos 3 começa negativa, vai negativa até o x igual a 3, quando ela vira zero, e daí ela fica positiva para sempre. Vamos fazer o preenchimento da linha de baixo agora. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e mais vezes mais dá mais. Aqui, ó, os zeros agora não vão ser do jeito que era quando era fração, porque fração tem numerador e denominador, e o zero do denominador é diferente do zero do numerador, né? Mas aqui não tem isso, aqui é produto. Zero vezes alguma coisa dá zero, e alguma coisa vezes zero dá zero também, tá? Então, aqui eu tive que colocar os dois zeros aqui embaixo, não ficou ninguém vazio. Vamos ver qual era a pergunta e vamos escrever a resposta. A pergunta era, quando que isso aqui, que é a minha linha de baixo, é menor ou igual a zero? Menor do que zero é esse, que são os negativos, igual a zero são esses zeros aqui. Os outros intervalos eu não quero, porque positivos não são menores ou iguais a zero, né? Então, ó, eu quero isso tudo aqui como resposta. Eu quero o 2, o 3 e o intervalo entre o 2 e o 3, tá? Escrever a resposta aqui. Você pode fazer inequação assim sempre que for função quadrática também, tá? Se você for fatorar, você pode fazer assim. Mas eu confesso para você que eu acho mais comum fazer o diagrama de sinal da função quadrática em uma linha só, sem dividir nos dois fatores lineares que ele tem. Isso você consegue fazer porque você conhece uma boa quantidade de coisas sobre função quadrática também, certo? Até agora a gente vem usando o nosso conhecimento só sobre função afim, mas a gente também conhece coisas sobre função quadrática. A gente sabe
quando que a parábola é virada para cima, quando que a parábola é virada para baixo. A gente sabe quando que a parábola tem duas interseções com o eixo X, quando que ela tem uma só e quando que ela não tem nenhuma. A gente sabe várias coisas, tá? Então tem outras formas de fazer para função quadrática que podem ser um pouco mais rápidas do que desenhar tudo isso aqui. Então, nesse formato ficaria assim, você começa resolvendo a equação, como a gente fez no início desse exercício, e aí você descobriu que as raízes dessa equação são 2 e 3, você desenhou esses dois pontos na reta numérica, como a gente tinha feito antes, e tudo bem. Agora, você vai pensar o seguinte, essa parábola que tem essas duas raízes aqui, essa é uma parábola com concavidade virada para cima, né? Porque o coeficiente do x ao quadrado dela é 1, que é positivo. Então, você tem aqui, ó, você pode até desenhar a sua parábola virada para cima, passando por aqueles zeros. E agora você pergunta para ela onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Ó, positiva é acima do eixo e negativa é abaixo do eixo. Abaixo do eixo ela está aqui, ó, com negativo. Agora, para cima do eixo, ela tem dois pedaços acima do eixo, né? Tem aquela parte de lá onde ela é positiva e essa parte daqui onde ela é positiva também. E aí você vê qual foi a sua pergunta. A pergunta foi onde que ela é menor ou igual a zero. Menor do que zero ela é aqui e igual a zero ela é aqui e aqui. Então, de toda forma, a sua resposta fica sendo a mesma do que foi da outra vez, mas foi um procedimento um pouco mais rápido do que montar a tabela toda, né? Vamos ver um próximo exemplo de função quadrática usando essa estratégia. Essa aqui é minha próxima pergunta. Você continua tendo que resolver a equação primeiro, tá? Nessa daqui eu escolhi números particularmente simples, né? O 5 e o 6. Aqui não, aqui eu botei qualquer coisa. Então deixa eu pensar um pouco se eu consigo fatorar. Ah, sei lá, vou usar a fórmula de Bhaskara que eu gosto. Pronto, tá aí, fórmula de Bhaskara, você sabe usar. Então, para minha sorte, deram números bem bonitinhos, né? -1 ou 2. Mesmo que os números fossem feios, não importa, eu ia fazer do mesmo jeito, eu só ia marcar eles aqui. E agora vamos perguntar, parábola virada para cima ou parábola virada para baixo? Bom, nesse caso, a concavidade é negativa, porque esse coeficiente do x ao quadrado aqui é -1. Então, temos uma parábola com concavidade para baixo, que, portanto, é positiva aqui entre as raízes e negativa aqui para baixo. Olha, é negativa para fora das raízes. Vamos ver agora a minha pergunta. A pergunta era menor do que zero. Não tem igual dessa vez, é só o menor. Então, menor do que zero tem esse negativo e esse outro negativo aqui. Vou escrever a resposta. Desculpa a bagunça, que a resposta vai ficar acima do desenho, mas é que acabou o espaço. E aqui, gente, coloquei por escrito na lista uma coisa que eu já mencionei, que eu acho muito importante no tratamento das inequações, que é que comparar com o zero é melhor do que comparar com outros números, tá? No caso de quadrática, isso acontece até mesmo na equação, tá? Você certamente sabe que se você começa o seu exercício de quadrática com algo assim, finge que é a equação menos x ao quadrado mais x é igual a -2. A primeira coisa que você vai pensar em fazer é em somar 2 dos dois lados para ficar igual a zero aqui, trazer esse 2 para cá, tá? Isso é sempre assim em quadrática e é assim em equação também. Então, não tem saída, não tem por onde outra forma que você começar aqui, que não seja somando 2 dos dois lados, porque aí você vai voltar, nesse exemplo aqui em particular, você vai voltar para exatamente o mesmo caso que a gente estava antes, né? Que a gente acabou de fazer. Aí você resolve
usando fórmula de Bhaskara ou o que você quiser, ver que a concavidade é para baixo, positivo aqui, negativo aqui, eu queria menor do que zero, então é esse e esse, pronto, escreve a resposta, tá? Tem um tipo de exemplo onde é particularmente tentador começar de outra forma que não seja comparando com o zero. É isso que eu quero mostrar para você, mas que mesmo assim não é para fazer isso. É aquele exemplo ali, x ao quadrado menor do que 4, porque ele parece mais simples, né? Tem muito menos coisa. Então você acha, esse aqui é mais simples, eu não preciso usar todas as ferramentas que eu aprendi para resolver um exemplo tão simples assim. Porque no caso da equação, esse aqui de fato seria mais simples, tá? Se fosse x ao quadrado igual a 4 aqui, de fato, você não precisa ter essa ideia de comparar com o zero, porque não é inequação, é equação. Então aqui você pode sim pensar em tirar a raiz dos dois lados. Só que você sabe que quando você tira a raiz dos dois lados, você tem que tomar o cuidado de botar um mais ou menos em algum lugar, né? Vamos botar aqui. Então, se x ao quadrado é igual a 4, tirando a raiz dos dois lados, isso significa que o x tem que ser igual a mais ou menos 2. Mas o que é importante de você manter em mente aqui, gente, é que mais ou menos 2 não é um número, tá? Isso aqui é apenas uma notação que significa que eu estou dizendo x igual a 2 ou x é igual a menos 2. É só que escrever isso aqui é mais curto, mais rápido e mais conveniente do que escrever isso aqui. Por isso a gente faz esse símbolo aí do mais ou menos 2. Mas lembra que ele não é um número. Então, antes de você se afobar olhando para uma inequação que parece simples, tipo x ao quadrado menor do que 4, vamos lembrar dessas duas coisas, tá? Lembrar que, por um lado, mais ou menos 2 não é um número, eles são dois números, o 2 e o menos 2. E vamos lembrar desse princípio aqui de inequação, tá? De que a nossa estratégia vai ser de comparar sempre com o zero. Porque eu vejo muitas pessoas indo em algo que parece uma analogia a isso aqui e acabam escrevendo, sei lá, nem de que cor eu vou escrever isso para mostrar que não é legal. Escrevendo x é menor do que mais ou menos 2. Eu já vi isso várias vezes. Coloca no comentário aqui se você já escreveu isso alguma vez na sua vida. Gente, não faz sentido, tá? Faz sentido dizer que x é igual a dois números? Faz, porque ele ou é um número ou é o outro. Se você coloca na reta numérica, x é igual a mais ou menos 2, significa, eu estou falando desse ponto aqui e também desse ponto aqui, eu estou falando do conjunto que contém esses dois pontos. Já quando você escreve menor do que dois números, para pensar um pouquinho aqui. Não faz sentido. Porque se o menos 2 está aqui e o 2 está aqui, o x menor do que menos 2 é esse conjunto verde aqui. E o x menor do que 2 é esse conjunto laranja aqui. Então, quando você fala x menor do que mais ou menos 2, de qual conjunto você está falando? Não tem como juntar. Pensa bem. X igual a 2 é um número, x igual a menos 2 é outro. Quando eu falo x igual a mais ou menos 2, são os dois números juntos. Pode ser esse ou pode ser aquele. Aqui, eu estou falando de dois intervalos, que um está dentro do outro, né? O conjunto verde está dentro do conjunto laranja. Então, se eu falo que x é menor do que essas duas coisas, bom, tem duas interpretações possíveis para isso. Ou ele tem que ser menor do que as duas, e aí no caso ele seria só isso aqui, menor do que menos 2, que claramente não é a resposta dessa inequação.
Ou ele teria que escolher ser menor do que uma delas, e aí no caso ele seria o conjunto laranja, sei lá. Não faz sentido, gente. O que você faz então com uma inequação como essa aqui? Compara sempre com o zero, tá? Então, olha para isso aqui, subtrai 4 dos dois lados. Agora resolve essa quadrática da forma que você achar melhor. Eu vou fatorar, porque essa tem produto notável até, né? Desenha sua reta numérica, marca as duas raízes da equação x mais 2 vezes x menos 2 é igual a zero, que são o menos 2 e o 2. Aí você se pergunta, a minha parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo? Ah, é para cima. Então, com essa concavidade para cima, onde então que ela é positiva e onde que ela é negativa? Negativa aqui, positiva aqui, porque está acima do eixo, e positiva lá também, porque está acima do eixo. Qual que foi a pergunta? A pergunta foi onde que é menor do que zero. Menor do que zero é aqui, ó. Então, vamos escrever a resposta. Menos 2 menor do que x menor do que 2. Não tem nada de x menor do que mais ou menos 2, não. Então, tá? Eu coloquei agora aqui na lista não tirar a raiz quadrada dos dois lados, que se refere a esse exemplo do x ao quadrado menor que 4 que a gente acabou de ver. E aí eu aproveitei para colocar um outro aqui também que é parecido, não levar os dois lados ao quadrado. Eu vou mostrar uns exemplos que esse aqui às vezes funciona e às vezes não, mas se você quiser usar, você tem que ter bastante cuidado, tá? Então, deixa eu mostrar os exemplos. Ó, então, coloquei aqui 3 exemplos mais ou menos parecidos. Todos eles têm a ver com a raiz quadrada de x, que é para justificar a gente estar com vontade de levar os dois lados ao quadrado, né? Porque a gente vai se livrar dessa raiz quadrada. Só que eu quero mostrar por que isso nem sempre funciona. Aqui, no primeiro exemplo, na verdade vai funcionar. Se você elevar os dois lados ao quadrado aqui, você vai ficar com x é maior do que 25. E isso de fato é verdade. Olha só, se você tem, vou botar aqui o 0, 5 e 25 mais para cá. Se o x é maior do que 25, está do lado de cá, na hora que você tira a raiz quadrada de todos esses números aqui, você vai encontrar números que são maiores do que 5. Então, a raiz quadrada do 25 é o 5, a raiz quadrada desses outros aqui está um pouquinho mais para a direita do 5 e assim por diante, tá? E por outro lado, não tem aquele problema de lado esquerdo, lado direito que estava no exemplo anterior do x ao quadrado menor que 4, porque o x tem que ser positivo mesmo, né? Não tem outro lado. Você não pode tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, não tem outros números que a gente tenha deixado de perceber aqui, cuja raiz quadrada também fosse ser maior do que 5, tá? Porque os valores de x negativos não precisam nem ser considerados, já que a gente não vai nunca tirar a raiz quadrada deles. Os valores de x que estão entre 0 e 25 têm raízes quadradas que são menores do que 5, e os valores de x maiores do que 25 têm a raiz quadrada que é maior do que 5, então deu tudo certo nesse exemplo aqui. A gente elevou os dois lados ao quadrado e encontrou a resposta certa da inequação, que era x maior do que 25. O próximo exemplo já não vai dar certo. E repara que a diferença é muito pequena, tá? Naquele ali eu estou perguntando raiz de x maior do que 5, e nesse aqui é raiz de x menor do que 5. Eu só mudei o sinal. Mas, se eu fosse elevar os dois lados dessa inequação ao quadrado, eu ia ficar com x é menor do que 25. E agora, na hora que eu desenhar na reta, a gente vai ver que isso não é verdade, tá? Nem todos esses valores aqui vão ser soluções daquela inequação ali. Então, de fato, você tem um monte de valores aqui cuja raiz quadrada é menor do que 5. Por exemplo, você tem o 16, que a raiz quadrada dele é 4. Por exemplo, você tem o 4, que também é menor do que 25, né? E a raiz quadrada dele é 2, que é menor do que 5. Então, tá dando tudo certo. Só que se você fala x é menor do que 25, você está falando de todos esses números aqui.
tá? É por isso que o outro lado é problemático. O lado de cá não era problemático porque estava todo em números positivos. Mas quando você fala que x é menor do que 25, isso inclui os números entre 0 e 25, mas inclui os números negativos também, né? E você não pode dizer, sei lá, vamos botar um número aleatório aqui, menos 3. Você não pode dizer que menos 3, apesar de ser menor do que 25, o menos 3 ele não pode ser considerado como solução dessa inequação aqui, porque raiz de menos 3 nem sequer existe. Como é que ela vai ser menor do que 5 se ela nem existe, né? Então, ó, essa forma aqui não funciona nesse exemplo. Mas como é que você resolve esse exemplo? Então, eu coloquei de novo o desenho aqui, com a reta numérica, com o x menor do que 25 marcado, que é o que você espera que seja a solução dessa inequação, tá? Só que você precisa marcar outra coisa nesse desenho também. Você precisa lembrar do fato de que qualquer número que vá ser solução da inequação, primeiro de tudo, ele tem que ser válido na equação. Tá? Então, aqui só vale x maior ou igual a zero, para eu poder tirar a raiz. Então, eu vou acrescentar isso nesse mesmo desenho. Tá? Então, eu tenho as duas coisas marcadas aqui ao mesmo tempo. A linha de cima é o x maior ou igual a zero, e a linha de baixo é o x menor que 25. Para os números serem solução daquela equação ali, eles têm que atender a essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eles têm que ser números que estejam numa faixa. De novo, a solução de inequações vai ser uma faixa de números, vai ser um intervalo, não vai ser números específicos, né? Mas tem que estar nas duas faixas, tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a zero e menor que 25. Então, nesse caso, a gente está falando desses números aqui, que são os números 0 menor ou igual a x menor do que 25. Vamos ver o que acontece agora no terceiro exemplo. O terceiro exemplo é pior ainda. Por quê? Se eu simplesmente elevar os dois lados ao quadrado, eu vou perder essa informação do número negativo aqui, né? Que menos 5 vezes menos 5, ou seja, menos 5 ao quadrado, vai dar 25 do mesmo jeito. Então, vai ficar parecido com a resposta de um exemplo anterior aí. Veja bem, o x ele não precisa ser maior do que 25 para que a sua raiz quadrada seja maior do que menos 5. Raiz quadrada maior do que menos 5 é tudo isso aqui. Tá certo que aqui não vai ter ninguém, porque não tem nenhuma raiz quadrada que seja igual a menos 2, por exemplo, né? A raiz quadrada é sempre um número positivo. Mas aqui tem raiz quadrada, aqui tem raiz quadrada, aqui tem raiz quadrada. Todas as raízes quadradas de qualquer número positivo são maiores do que zero, tá? Todas elas. Então, se você é maior do que zero, automaticamente você é maior do que menos 5 também. Isso aqui não é exatamente uma restrição por causa da inequação. Só vai ter essa restrição aqui que não pode tirar raiz de número negativo. Então, a resposta, nesse caso aqui, é que x é maior ou igual a zero, tá? Pode ser zero, incluir o zero de propósito, porque raiz de zero é zero, que é maior do que menos 5, então faz parte da resposta. E qualquer número positivo, os maiores do que zero, vai fazer parte da resposta também, porque a raiz quadrada deles vai ser positiva e, portanto, maior do que menos 5. Gente, isso não é um método, tá? Eu sei que isso é muito diferente daquela outra coisa que eu acabei de ensinar para vocês, que é um diagrama de sinais. Um diagrama de sinais é um método para resolver um tipo de equação que você faz sempre da mesma forma. Por isso que ele é um método, né? Você não tem que parar para analisar, e como eu disse no exemplo das frações, o exercício não varia muito, ele é sempre parecido e você usa o mesmo método. Isso aqui eu acho que não é o mesmo tipo de coisa, tá? Eu posso até estar errada, mas eu não vejo isso aqui como um método que eu consiga descrever numa sequência passo a passo. Eu acho que nesse tipo de exemplo eu estou mais analisando cada situação mesmo, tá?
Até porque as inequações elas eram simples, elas não tinham muitas operações, muitos números, muitas contas. Então eu acho que a simplicidade delas me permite olhar para elas dessa forma um pouco mais de longe, assim, vou desenhar a reta, vou analisar quais números funcionam, quais números não funcionam. É claro que elevar ao quadrado, em todos esses exemplos, pelo menos mentalmente, mesmo que você não escreva por medo de estar errando, é claro que elevar ao quadrado é útil nesse processo de análise para você saber quais números vão ser interessantes marcar na sua reta numérica, né? Eu marquei o 25 aqui, 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 porque ele era interessante em todos os casos. 25 era interessante porque eu elevei o 5 ao quadrado. Mas então, eu tinha colocado na lista não elevar os dois lados ao quadrado, mas não é bem assim, né? É só faz com cuidado, analisa as situações e não esquece que por mais que você tenha métodos úteis para resolver certos tipos de equações ou de inequações, a gente nunca pode desligar o pensamento completamente, tá? A gente tem que estar analisando as situações e eu acho que desenhar retas numéricas ajuda bastante esse tipo de visualização e de análise, principalmente nas situações em que não tem um método passo a passo específico para aquele tipo de exemplo. E seguindo um pouco essa linha aí, ainda tem um comentário talvez um pouco mais sofisticado que eu ainda quero fazer, mas eu quero começar com uma equação, tá? Eu vou resolver essa equação aqui, sempre botando sinal de igual, e depois a gente tenta mudar o sinal para ver o que aconteceria se a gente estivesse tratando isso como uma inequação. Então tem uma função razoavelmente mais complicada ali, né? Mas só para aquecer, como é que eu resolvo esse tipo de equação? Sempre fazendo a mesma operação dos dois lados, é claro, o que na verdade não é diferente de como eu resolvo equações mais simples, tá? Aquela equação de primeiro grau. Mas tudo bem que aqui tem umas operações mais complicadas, tem uma raiz cúbica ali, mas o método é o mesmo, é fazer sempre a mesma operação dos dois lados, e eu vou ir anotando ao lado aqui quais são as operações que eu estou fazendo para ficar bem claro, tá? Vão ser 4 operações ao todo, porque tem o 3, a raiz cúbica, o 2 e o 7. Então vão ser 4 passos da solução da minha equação. Mas é importante você fazer esses passos na ordem certa, né? Você tem que fazer de fora para dentro, a coisa que está mais longe de atingir o seu x primeiro, porque você está tentando isolar o x. Então você tem que ir desmontando de fora para dentro. A coisa que está mais longe do x aqui é esse 3, que multiplica a raiz cúbica. Então eu vou começar dividindo os dois lados da equação por 3. Tá? Do lado de lá o 3 dividido por 3 deu 1, do lado de cá o 9 dividido por 3 deu 3. E agora o próximo passo que eu vou precisar é a coisa que, de novo, a coisa que está mais longe do x. Que nesse caso não é nem o 2 e nem o 7, porque primeiro, seguindo a ordem das operações aqui, primeiro eu tenho que fazer o 2x mais 7 e depois a raiz cúbica, né? Então, para inverter é ao contrário. Então, vamos elevar os dois lados ao cubo. Do lado de lá, elevar ao cubo cancelou com a raiz cúbica, e do lado de cá, 3 elevado ao cubo é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. Bom, agora ficou mais fácil. 2x mais 7 é igual a 27 é uma equação mais tranquila que não deixa a gente tão nervoso assim. Resposta x igual a 10. Ótimo! Agora vamos acompanhar o que aconteceria se no início desse exercício, em vez de eu estar perguntando quando que 3 raiz cúbicas de 2x mais 7 é igual a 9, eu estivesse perguntando quando que isto é maior do que 9, tá? Agora eu vou ter que acompanhar cada uma dessas operações que eu fiz aqui e ver o que acontece com esse sinal da inequação. Por exemplo, a primeira operação que eu fiz foi dividir por 3. Gente, 3 é um número positivo e a gente sabe que quando a gente divide os dois lados por um número positivo, a gente não troca o sinal da inequação. Então era maior, continuou sendo maior. Se fosse dividir por menos 3, teria trocado o sinal, tá? É desse jeito que funciona, igual aquele mais fácil que a gente fez lá no início. Aqui, menos 7 e dividir por 2 também são passos que não trocam o sinal. Mas antes de eu chegar lá, eu preciso pensar sobre uma coisa que eu nunca pensei antes. Será que elevar os dois lados de uma inequação ao cubo troca o sinal ou não troca o sinal?
Ou será que eu sequer posso fazer essa operação, dado que eu acabei de passar um tempo dizendo para você não elevar ao quadrado os dois lados de uma equação, né? Mas olha só, a resposta é que eu posso sim. E para explicar isso, eu vou desenhar aqui do lado o gráfico de x ao quadrado e o gráfico de x ao cubo. X ao quadrado e x ao cubo. Gente, eu sei que o gráfico de x ao quadrado, 100% das pessoas são familiares com ele, enquanto que o gráfico de x ao cubo talvez não, né? Mas aí isso é um assunto para outro dia, e aí eu realmente recomendo que você, algum dia na sua vida, tenha essa curiosidade de ver como essas funções são, tá? Pega uma calculadora gráfica, vai no site do GeoGebra, faz alguma coisa desse tipo e digita funções para você ver como é que elas são, tá bom? Vai por mim, x ao cubo é assim. Então, qual é a diferença? Por que esse dá problema e esse não dá? Acontece que esse gráfico aqui, ele é crescente. Ele está sempre subindo. Ele começa lá embaixo. Aqui ele está subindo bem devagar, tá? Está parecendo horizontal, mas continua subindo. Ele começa embaixo e vai para cima. E ele não sobe e desce, ele não vai e volta, né? A função quadrática não, na verdade essa é uma das coisas mais interessantes sobre a função quadrática, porque a gente estuda tanto ela, né? Porque é um dos casos mais simples de uma função que tem um pedaço decrescente e tem um pedaço crescente. Agora vamos pensar o que isso tem a ver com a nossa inequação. A gente já mencionou há um tempão que quando a gente multiplica por um número negativo, a gente tem que mudar o sinal. Mas quando multiplica por um número positivo, não. Isso é porque multiplicar por um número positivo equivale a uma reta crescente. É como se você multiplicar por 3. Você está aplicando a função 3x na sua inequação. E 3x é uma função crescente, assim como x ao cubo. Já quando você multiplica os dois lados da sua inequação por menos 3, um número negativo, isso é como aplicar a função menos 3x, que é uma reta decrescente. Por isso que você troca o sinal, tá? Porque aqui a gente tem o seguinte, na função crescente. Se esse x aqui é maior do que esse outro x aqui, então o y dele também é maior do que o y do outro ponto. Isso acontece assim porque isso é uma função crescente. Na função decrescente é ao contrário, né? Eu vou ilustrar aqui na parte decrescente da x ao quadrado. Ó, você tem um x na direita e um x na esquerda. O da direita é maior, né? Sempre assim. Então, o x maior, na verdade, tem o y menor, porque a função está decrescente. E é por isso que a gente troca o sinal quando a gente multiplica por menos 3, por exemplo, tá? Ou, dito de uma forma mais geral, a gente tem que trocar o sinal da inequação toda vez que a operação que a gente está fazendo dos dois lados seja uma função decrescente. Se for uma função crescente, a gente não troca o sinal. E se for uma função que às vezes é decrescente e às vezes é crescente, gente, aí é melhor não fazer essa operação, tá? É por isso que eu passei um tempo aqui explicando para vocês que você não deveria nem elevar ao quadrado e nem tirar a raiz quadrada, né? Mas nesse caso aqui não é elevar ao quadrado, é elevar ao cubo. Estou elevando os dois lados ao cubo. Elevar ao cubo é uma função crescente, que está aqui atrás de mim. Não muda o sinal, não acontece nada demais aqui. Então, se isso é maior do que aquilo, isso aqui também é maior do que aquilo. Subtrair 7 nunca teve problema de mudar sinal. E dividir por 2 também não, porque 2 é positivo. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa resposta de que aquela coisa complicada é maior do que 9 quando? Quando x é maior do que 10. Então, eu escrevi isso aqui na nossa lista. Você tem que trocar o sinal da inequação quando você estiver fazendo uma operação decrescente dos dois lados. E isso engloba o comentário básico anterior de mudar o sinal quando multiplica por um número negativo, tá? Aquilo é um caso especial disso. E para finalizar, botei mais 2 exemplos aqui para a gente ver situações interessantes com isso. Pelo menos um exemplo de uma função decrescente, né? Porque o exemplo anterior teve x ao cubo, que era crescente.
Então, vamos lá. Vou começar essa inequação aqui subtraindo 3 dos dois lados, porque eu tenho duas operações que precisam ser feitas. Uma é para lidar com esse expoente aqui e outra com a soma, mas por causa da ordem das operações, o menos 3 vem primeiro, né? Então fica 2 elevado a x é maior do que 7. 10 menos 3 é 7. E subtrair não troca sinal. Agora, como é que eu vou tirar o x do expoente? Qual é a operação que eu tenho que fazer dos dois lados aqui para tirar esse x? Bom, é a operação inversa da exponencial, né? Então, na verdade, é o log. Vou tirar log na base 2 do lado da equação e vou tirar log na base 2 do outro lado da equação também. E aí eu tenho que parar para pensar se log na base 2 é uma função crescente ou decrescente, ou se é uma daquelas que tem parte crescente e parte decrescente, é melhor não mexer nela. No caso, a gente sabe várias coisas sobre o gráfico de funções exponenciais e logarítmicas. Eu vou começar pelo da exponencial, que eu acho mais fácil, e o que a gente sabe é que 2 elevado a x, como a base dessa exponencial é 2, que é um número maior do que 1, então essa exponencial é crescente. 2 elevado a x é assim. Já vou adiantando aqui que quando chegar no segundo exemplo, a gente vai precisar do 0,7 elevado a x, né? E 0,7 elevado a x é uma exponencial também, mas é uma exponencial decrescente, porque a base dele é 0,7, que é um número entre 0 e 1. Então, se o 2 elevado a x é assim, e a operação que eu quero é a operação inversa do 2 elevado a x, que no caso é o log na base 2, a função inversa é o reflexo dessa daqui. Então, log na base 2 de x fica assim, né? Quando a gente for resolver o outro exercício, que tem o 0,7 elevado a x, a gente precisa da função logarítmica, que é a inversa dessa daqui. Então, é o log na base 0,7, que é assim, ó. A assíntota horizontal estava ali, agora ela vai ficar aqui, né? Estou refletindo. E pronto, aquela função ali de roxo é o log na base 0,7 de x. Então, assim, você não precisa desenhar isso todas as vezes que você for fazer, tá? Eu estou só ilustrando. A gente sabe que as funções exponenciais são crescentes quando a base é maior do que 1 e decrescentes quando a base está entre 0 e 1. E eu só estou querendo mostrar para você que as funções logarítmicas também, tá? É a mesma regra. Ela é decrescente quando a base é menor do que 1 e ela é crescente quando a base é maior do que 1. Então, como eu apliquei dos dois lados o log na base 2, que é uma função crescente, eu não troquei o sinal da inequação, tá? Ele era maior e continuou sendo maior. E agora acabou. Log na base 2 de 7 é um número irracional, feio, que você vai deixar por isso mesmo. Mas a resposta da pergunta que foi feita, a pergunta foi para quais valores de x temos que 2 elevado a x mais 3 é maior do que 10. A resposta dessa pergunta é para todos os valores de x que sejam maiores do que o log na base 2 de 7, tá? E seria interessante se você estivesse perguntando também se a gente não tem que voltar um pouquinho para analisar se tem mais alguma questão de domínio para ser considerada, né? Como foi no exemplo do x ao quadrado e da raiz de x anteriormente. Porque, afinal de contas, quando a gente olha para a função log aqui, ela tem um domínio muito específico, né? A gente não pode tirar log de números negativos e nem de zero. Então, assim, sim, é bom olhar para trás e ver se está faltando alguma coisa. Mas não está faltando nada não, tá? Porque o domínio que a gente tem que considerar é esse aqui, ó. O domínio da função que apareceu na pergunta. E aqui o domínio é todo mundo, né? A função exponencial não tem nenhuma restrição. Você pode fazer 2 elevado a qualquer número, então qualquer número está valendo mesmo na pergunta, quer dizer, só esses aqui, né? Porque foram a resposta. Aqui, igual ao primeiro, a gente vai começar subtraindo 3 dos dois lados, que não muda o sinal. E agora a gente vai tirar dos dois lados log na base 0,7.
Só que log na base 0,7 é uma função decrescente e por isso vai trocar o sinal aqui. Também não tem nenhuma questão de domínio lá em cima, então é isso. Essa é a resposta desse problema aqui. E esse era o último exemplo que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal. O vídeo ficou enorme porque eu coloquei literalmente tudo. Eu falei que seria tudo e coloquei tudo que eu consegui pensar em termos de coisas importantes que eu já vi muitas pessoas não saberem sobre inequações, tá? Então, em algum lugar no meio do vídeo deve ter sido o ponto que você estava procurando. Às vezes você podia estar querendo as coisas mais iniciais, ou às vezes você já conhecia todas essas estratégias, quadro de sinais e tudo, mas você nunca tinha visto um caso mais diferentão como esse do final. E eu confesso, não é todo dia que você vai encontrar uma situação que precise dessas últimas coisas que eu falei aqui não, tá? Mas quando acontece, é muito maneiro a gente saber o que fazer para lidar com elas. Então me conta aí qual foi a parte que foi mais útil para você. O que você preferiu? Você preferiu ver o início, a definição, as técnicas, os exemplos mais avançados? Estou curiosa para saber quais partes vocês acharam mais legal.